Falando agora, onde reclamar. Olha que beleza. A gente reclama de vez em quando, mas precisa saber aonde, né? Então, para falar sobre onde reclamar a falta de medicamentos e falta de centro de infusão, convidamos a querida doutora Alícia Rodrigues, médica gastroenterologista com mestrado pela UFMA, professora da Universidade Selma e responsável pelo ambulatório de DI, e coordenadora do GEDIB do Maranhão e Gastrodor. Obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Eu venho agradecer. Que troca e aqui é o mesmo. Certo. Agradecer a BCD em nome da Marta e da Luciana pelo convite, da gente estar aqui junto com nossos amigos do Piauí. Eu acho que esses dois, toda vez que a gente está junto, Jocely sempre fala a mesma coisa. O pessoal do Maranhão todo vem para cá, porque é mais perto. E, na realidade, do meio do Maranhão para baixo, para o sul, eles vêm tudo para cá porque é mais perto do que ir lá para cima, lá para São Luís. E, só complementando, antes de entrar propriamente dito na minha aula, a AMAD começou pelo estímulo que o doutor Zé Miguel e a Jocely nos deram. Eu tive aqui em uma das reuniões, eu não sei se vocês lembram, lá no Hospital Universitário, a primeira reunião para ver como é que funcionava essa associação, e depois eu consegui levar Zé Miguel para conversar com os pacientes lá, para ver se estimulavam eles a gente criar essa associação, que eu lutei. Eu comecei a trabalhar com doença inflamatória em 2005, e só consegui montar a associação em 2018. Então, eu levei 13 anos tentando convencer da importância da associação. E vocês não sabem a força que vocês têm. Então, eu faço minhas palavras deles, que a associação não é do presidente, não é do vice, é de todos vocês. Não são eles que têm que brigar, vocês têm que estar junto para dar esse apoio. Mas eu fui chamada para falar um pouquinho onde é que vocês podem reclamar da falta de medicamento. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, para que tudo isso seja possível, o que é que a gente tem que fazer, gente? Primeiro, a gente tem que divulgar que a doença existe. Se não existir essa divulgação, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que ter participação de todos. E aqui eles falarem, ainda agora eu acho que a Sandra comentou também, que eu não vou, porque está faltando a infliximab, eu não uso infliximab, eu só uso a mesalazina. Então, por que eu vou lá para a porta da secretaria, lá para a porta da defensoria, para brigar por uma droga que eu não estou usando? Então, você não está usando agora, mas você pode usar amanhã, porque a probabilidade de troca de terapia por perda de resposta é muito grande. Então, a adesão tem que ser de todos, todo mundo tem que ajudar. E a gente não pode deixar de falar do apoio da BCD. Aqui essa foto, vocês já viram ainda agora, aqui da doutora Marta, que foi a primeira vez que ela foi, nós montamos em 2018, isso foi em 2019, que ela foi conversar com os pacientes também da importância da associação. E aqui embaixo foi o nosso FOPAD do ano passado, a doutora Marta com a gente, a Luciana não estava, mas ano que vem, no dia 8 e 9 de maio, ela estará lá junto com a gente. Tá, obrigada. Então, onde é que a gente tem, vocês têm que reclamar, né? Então, a gente fala que é a ouvidoria do SUS, é a ouvidoria geral, que oferece vários canais para vocês se manifestarem. Ela escuta, acolhe, analisa e encaminha essas manifestações às pessoas, das pessoas usuárias para o Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. E o Ministério da Saúde também, que tem canais como telefone, internet, plataforma e o atendimento presencial. O Ouve SUS, ele tem o objetivo de garantir, ampliar o acesso dos cidadãos, dos pacientes, de vocês,
em busca dos seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social. Então, façam valer o direito de vocês, reclamem. Se vocês ficam calados, ninguém vai saber o que vocês querem e o que vocês precisam. A Marta, de manhã, falou, já deu um spoiler, da quantidade de reclamações que tem no DataSUS sobre falta de medicamento. Então, dos 215 mil pacientes portadores, 5 reclamaram da mesalazina e da azatioprina, 101 quando faltou infliximab e 50 quando faltou o adalimumab. Agora, imagina, sabe quanto é que corresponde a 101 pacientes? 0,05% do número de vocês. Então, se vocês não estão interessados em fazer com que o SUS saiba, o Ministério da Saúde, saiba da importância desse medicamento para vocês, para a doença e para a qualidade de vida, não é outra pessoa que vai fazer. Então, tudo que eu vou falar, o meu dever de casa aqui para vocês, é que vocês façam valer o direito de vocês reclamando. E aqui são todos esses aplicativos. É o telefone, o OuvSUS, do número 136, pela internet, Fala BR, que vai levar ao quê? O acesso à informação, que a lei de acesso à informação, que a Marta falou também de manhã. Então, você faz a reclamação e você vai depois pesquisar tudo que vocês precisam sobre isso. O sistema OuvSUS dos estados e municípios, o atendimento presencial no Ministério da Saúde, que fica na sede do Ministério, no bloco G, no térreo, e o WhatsApp do Ministério da Saúde, dos estados, municípios, instituições e todas as unidades vinculadas. Aqui eu trago a do Maranhão, que a gente tem a Ouvidoria Municipal de Saúde, que é a Secretaria Municipal, nesse telefone, e é o estadual, nesses 2 telefones, e todos os estados têm a mesma coisa. Qual o tipo de manifestação que você vai fazer? Aí o paciente diz, não, eu não vou fazer porque eu vou ficar marcado lá. Eu não quero me identificar, primeiro, não quero nem saber que as pessoas saibam que eu tenho essa doença. Então, existem vários tipos de manifestação. Você vai fazer uma denúncia, você pode reclamar, você pode solicitar, fazer uma sugestão, até um elogio e pedir informações sobre a doença. Quando é que você vai ter direito a, vamos dizer, um retorno? Quando você faz a identificação sem restrição. Então, você vai lá fazer uma denúncia, eu sou Lícia Rodrigues, sou portadora de doença inflamatória e está faltando o meu medicamento XYZ. No momento em que você se identifica, você consegue acompanhar o que está acontecendo com essa sua reclamação. Você pode também fazer uma denúncia sigilosa e pode fazer uma anônima. A anônima você não vai conseguir saber o que aconteceu com a sua denúncia, porque não tem como lhe dar esse retorno. E nós fazemos, Sandra já mostrou alguma coisa aqui, várias ações, né? Essa aqui foi em plena pandemia, foi uma da época que faltou medicamento. Aqui é a nossa farmácia estadual de medicamentos, a FEME, tá? Então, a gente foi para a porta da FEME para reclamar que não tinha medicação com televisão, estava tudo lá para ajudar a gente nessa divulgação. Aqui foi na porta da Secretaria de Saúde, em outro momento, naquele que Sandra mostrou, eu nem estava, que eu estava viajando, quem foi o doutor Sérgio, que é outro médico que trata também a doença inflamatória. E aqui foi outro momento, com falta, em plena pandemia, todo mundo mascarado aqui, porque a gente precisava, de alguma maneira, levar isso. Então, precisa da união. Se não tiver união, a gente não consegue. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir juntar, vocês conseguirem juntar, participar da reunião que eles estão falando
é super importante. Aqui foi no Ministério Público, é outra fonte de reclamação, né? Você recorre ao representante do Ministério no fórum mais próximo para avaliar a situação e tomar as providências jurídicas. E na Justiça, se a falta for um problema recorrente, se houver violação do direito à saúde, você pode também acionar a Justiça como para garantir o seu acesso ao tratamento. Aqui foi as nossas várias idas à defensoria, e aqui a gente tem os 2 defensores de adulto, doutor Cosme e doutor Vinícius, e a defensora da criança e adolescente, doutora Lorena, que a gente fez uma reunião exatamente por causa dessas faltas, e depois dessas inúmeras reuniões é que a gente conseguiu vários benefícios, inclusive do Estado e município, obrigatoriamente, eles darem mais atenção aos pacientes com doença inflamatória. Aí, aqui, ó, depois dessas reuniões, houve a Justiça obrigou o Estado e o município, eles têm 1 ano, isso foi agora, em maio de 2025, que saiu essa decisão, e eles têm 1 ano para eles providenciarem, criar um ambulatório e estrutura, porque não adianta colocar uma sala para o médico atender sem ter a estrutura de fazer o exame, de fazer uma calprotectina, de fazer uma colonoscopia. Então, na realidade, o Estado, a Justiça está obrigando eles a criarem condições para que os pacientes possam ter um atendimento de qualidade. Você pode, pessoalmente, eu não quero ir junto com a coletividade, você pode, sozinho, procurar um advogado para participar também, te representar na falta do medicamento. Mas é sempre importante dizer que é o tipo, juntos somos mais fortes, né? Que isso aí e é a verdade. Se você, quanto maior número você for reclamar sobre aquela falta de medicamento, maior a probabilidade de você ter uma resposta. E a denúncia da Anvisa, tá? Se o medicamento for descontinuado ou houver algum problema com a qualidade, você também pode denunciar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outras dicas importantes, no caso, está faltando medicamento. Agora a gente ficou quase 3 meses sem a mesalazina lá no Maranhão. Então, você procure genéricos ou similar. Onde é que volta aqui? Se tiver em falta, mas não esqueça de perguntar ao seu médico sobre a possibilidade de usar o genérico ou similar. Mas o mais importante é não deixar de tratar. Então, se você não tem, continue o seu tratamento, dê um jeito de comprar quando pode. A gente não pode fazer isso em relação aos tratamento com biológico, porque é impossível você conseguir comprar, mas os medicamentos orais, a mesalazina, a azatioprina, você consegue manter esse tratamento. É importante que você acompanhe o tratamento, tá? Se precisar de um tratamento continuado, procure acompanhar de perto como é que está a disponibilidade e sobre centro de infusão. E buscar informações sobre os seus direitos e alternativas disponíveis de garantir esse acesso também, que é super importante. A ausência de centros de infusão no SUS coloca em risco, né, a continuidade desse tratamento. Então, a introdução dos medicamentos biológicos representa uma mudança significativa na vida dos pacientes, sem sombra de dúvida nenhuma. Contudo, a eficácia está intrinsecamente ligada ao acesso. De manhã teve a aula de acesso, falando sobre não adianta você tratar se você não tem como ter essa medicação, não ter o acesso tanto ao medicamento como ao local para fazer a infusão da medicação. E para isso é importante, isso é feito através do CTA, que é o Centro de Terapia Assistida.
Os desafios para tornar acessíveis, né? Os centros de terapia desempenham um papel essencial na jornada do paciente. Eles oferecem suporte à aplicação dos medicamentos biológicos. Eles têm uma equipe multidisciplinar, eles garantem a correta preparação, aplicação, transporte e armazenamento dos medicamentos. De manhã, alguém falou, foi agora à tarde, que tem paciente que armazena de uma maneira não adequada a medicação e acaba perdendo uma medicação que tem um custo extremamente elevado. Então, esses centros de terapia assistida, eles garantem que esse armazenamento seja feito de forma correta. Apesar de existir um protocolo, a regra é a mesma, o acesso nos estados não é a mesma, e aqui são vários fatores. O Piauí tem as suas demandas, o Maranhão tem as outras lá, Porto Alegre tem as demandas diferentes. Esse levantamento foi feito pelo Dr. Vander, foi da Sociedade Brasileira de Reumato, e olha a quantidade de centros de terapia avançada que a gente tem no Brasil, 65 centros, 51 desses atendem pacientes do SUS. Desses, 11 somente têm contrato com o SUS, 8 deles são hospitais de ensino e 38 só têm através dos programas dos laboratórios para a aplicação da medicação. Então, é uma quantidade muito pequena ainda de centros de terapia. E isso foi uma dessa condenação do Estado criar um centro de infusão para atender, desde que houve a troca do infliximab, do Celltrion, pelo da Pfizer, que não paga a infusão, eles estão obrigados a fazer esse centro de terapia assistida para dar assistência aos pacientes. Lá no Maranhão, a gente tem 5 centros de infusão. O único que atende o SUS é o da RIMA, que é uma clínica de reumatologia, tá? E que faz biológicos, tanto de todas as especialidades. A Oncologia Dó, que é uma clínica de onco que faz quimio, infusões, e é integrado com um dos hospitais particulares de lá, que é o UDI Hospital da Rede Dó, mas só atende plano de saúde. A Oncovida, também 3 deles são de oncologia. Inclui quimio, infusão, terapia, atende também só planos de saúde. A Anime Fusão, que tem uns 2 anos mais ou menos que começou a funcionar, é uma clínica de reumato também e faz terapia infusional, mas também só por planos de saúde. E o Hospital São Domingos, que é o outro grande hospital particular de São Luís, que começou suas atividades tem mais ou menos 1 ano, faz químio, também voltada para a oncologia e também só atende plano de saúde. Agora, vocês estão vendo aqui, a gente tem uma clínica que faz esse atendimento pelo SUS. E quando teve essa mudança do infliximab, eles ficaram sem ter onde infundir. Os que puderam pagar, conseguiram ainda pagar para não ter atraso na sua terapia, mas a maioria dos pacientes não podem. E o Estado, depois dessa condenação, ele está pagando essa clínica de infusão para que atenda os pacientes do SUS até que eles criem esse centro de terapia assistida lá no Maranhão. Já foi um avanço muito grande, porque a gente teve vários pacientes que não conseguiram fazer a sua infusão no tempo certo por não ter o dinheiro para pagar. E todos acompanham. Aqui eu já me adiantei, né, a troca do biosimilar pelo outro. Aí, com essa mobilização, o Estado está pagando e a clínica, a partir de abril, jogou essa notícia que a Secretaria de Saúde vai passar a pagar as infusões desses pacientes com essa terapia. Quais são as propostas para o futuro? Né? Manter a dispensação adequada dos medicamentos, seja oral ou injetável, que é fundamental para o adequado controle dos pacientes. Não adianta ter onde fundir se não tem medicação disponível.
Assim como não adianta ter medicação disponível se você não tem local para infundir. Então, as duas coisas são importantes. A falta dos centros de terapia é evidente em todo o país, especialmente a considerar a expansão dos biológicos. A gente, graças a Deus, tem tido o maior número de terapia biológica para facilitar a vida de vocês, mas a gente precisa desses centros de terapia assistida. Para garantir a eficácia desses tratamentos, é fundamental o acesso que esteja intrinsecamente ligado à garantia da estrutura de aplicação. Não há dúvida que esses medicamentos representaram uma revolução no tratamento das doenças crônicas e, nesse cenário, os centros de terapia desempenham um papel crucial. Não tem como a gente falar em tratar com biológico se a gente não tem um local adequado para fazer essa infusão. E garantir esse acesso a esses centros é essencial para garantir o sucesso do tratamento e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu deixo aqui se a gente puder dizer conselho? Corram atrás, denunciem. Se vocês que são os maiores interessados, como Marta falou, até nas consultas públicas, é um medicamento que você não está usando agora, mas você não sabe o seu amanhã. Então, hoje você está usando infliximab. Se você perder resposta ao infliximab, amanhã você pode precisar do ustekinumab e do vedolizumab, que são os medicamentos que foram recentemente aprovados, mas que ainda não estão incluídos. Então, vocês unidos, vocês brigando pelo direito, participando das consultas públicas, fazendo a reclamação, vocês vão conseguir ter melhor qualidade de tratamento, o local adequado para fazer essas infusões. E era isso, eu agradeço mais uma vez.